o homem guerreiro, cujo nome era Golias, filho de Gade, e falou conforme as palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos aqueles homens de Israel, vendo aqueles homens, fugiram diante dele e temiam grandemente. E disse os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que feriu o rei enriquecerá de grandes riquezas, e dará sua filha, e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: quem farão aquele homem? O que farão aqueles homens que ferirem a estes filisteus e tirar afronto sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia! E o povo lhe tomou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim fará o homem que ferir. E quando Eliabe, seu irmão mais velho, aqueles homens, acendeu-se a ira diante de Eliabe contra Davi. Entenda que quando você está no propósito, vai se levantar Eliabe para poder paralisar aquilo que Deus tem para a tua vida. E a Bíblia diz, né, continuando, e diz: porque desceste aqui, em outras palavras, quem é você para vir aqui? E que desceste aquela poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a beleza. O carnal não consegue entender o espiritual. Então disse Davi: que fiz eu agora, porventura, há razão para isso? E desviou-se dele para o outro,
pensa de farinha, pega a comida e leva para os teus irmãos, porque eles estão numa guerra. Mas calma aí, quando Davi venceu o urso gigante, ele também não estava na guerra? Calma aí. Mas é Deus falando que tem coisas que só Ele vai revelar para você. São coisas que Ele enxerga. Tem guerras que você vive que ninguém enxerga, mas o Senhor enxerga. Aleluia. E a Bíblia diz que Ele pega e simplesmente se prontifica em obedecer a ordem do seu pai. E o que eu acho bonito é que Ele foi ali para servir. E quando Ele foi para servir, Ele recebe palavras que entristeceriam o coração de Deus. Mas entenda que entristeceria o coração dele. Mas entenda que Davi já estava com o seu ombro forjado por Deus quando ele venceu o urso e o gigante no anonimato. Então entenda, quando Deus te coloca no anonimato, é para fortalecer o teu coração, porque não é qualquer palavrinha que vai te entristecer, não é qualquer palavrinha que vai te paralisar, porque eu tenho que estar com o meu coração forte diante de Deus. E quando eu estou com o meu coração forte diante de Deus, não é qualquer palavra de Eliabe que vai me abater, não. Aleluia. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: eu preciso colocar um escudo no teu coração, porque a única forma que Satanás tem para te menosprezar é com as palavras, porque ele sabe que tocando na tua vida ele não pode. Então ele vai usar o único meio de te diminuir, sabe o quê? Usando as palavras para te ajudar, para te parar, para te caluniar. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite falando: filho, olha pro propósito, olha para aquilo que eu determinei sobre a tua vida, porque quando a gente olha pro propósito, a gente não quer minhas falas de Eliabe, e muito menos dos meus. Aleluia. E ali, né, a Bíblia declara que Davi, oh glória a Jesus, a Bíblia diz que Davi, né, ele pega e está ali diante da afronta, vai levar comida para os seus irmãos e ouve, ele escuta. Ele foi ali para fazer aquilo que seu pai mandou, mas ele escuta uma afronta. Quando você está no anonimato, quando você está matando o leão que ninguém vê, que muitas das vezes você coloca a mão na sua cabeça e fala: poxa, porque o irmão não me ajudou, poxa, porque a minha mãe não me ajudou, porque o meu pai, meu amigo, ninguém me ajudou. É Deus simplesmente separando você. E ali Davi estava sendo separado pelo próprio Deus. Engraçado que quando ele vai levar a comida que ele ouve, ele fala assim: quem é esse? Quem é esse que ousa a falar do exército do Deus vivo? Nem o povo sabia que ele tinha sido escolhido para aquela guerra para vencer, mas eles estavam admirados, né, com o tamanho do gigante Golias. Estava sendo afrontado 40 dias. Está na hora de você se levantar contra essa afronta, em nome de Jesus, porque Deus te chamou como valente. A Bíblia diz que quando Davi ouve, engraçado que era pequena estrutura, o menor da casa do seu pai, nunca ninguém ia imaginar que ia ser aquele ali que ia ser capaz de se levantar contra a afronta do gigante Golias e do povo do filisteu. E a Bíblia diz que ele pega e vai lá, escuta. Davi só estava ali para poder ou dar comida para os seus irmãos, mas ele ouve. Deus não mandou ele ali para ele encarar gigante, Deus não mandou ele ali para nada. Ele só foi para simplesmente dar comida para os seus irmãos, nada mais. Mas quando a gente sabe quem somos em Deus, não é qualquer coisinha que afronta aquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Davi sabia o que ele tinha sido treinado lá atrás sozinho matando o urso e leão. Quando Deus te treina no anonimato, ele quer te colocar diante de gigantes para fazer você vencer esse gigante. E a Bíblia diz que ele pega ou fala: quem é esse? Incircunciso, capaz de afrontar o povo o exército do Deus vivo. E ele ouve, né, ele se coloca naquela posição de afronta e quer encarar aquela afronta. E a Bíblia diz que ele pega e vai ali, né, e começa a falar com o rei: olha, rei, eu matei o urso leão, eu posso acabar com esse gigante aí. Mas o engraçado é que o rei estava oferecendo ouro, riquezas, né, a sua filha, em troca daquele que se colocasse para poder vencer o gigante. Só que Davi não foi com essa finalidade. Isso é consequência. Quando você faz a vontade de Deus, as consequências de futuro de bênção vêm através da tua vida. Davi só recebeu a consequência do posicionamento dele. Quando você se posiciona, vem as consequências de bênçãos para a tua vida. Aleluia. E a Bíblia diz que ele vai lá, se posiciona, né, Davi, Saúl dá a direção para ele, dá um aval para ele enfrentar o gigante. O engraçado é que a Bíblia diz que os filisteus estavam afrontando o exército 40 dias. Sabe o que eu entendo? O anonimato prepara você para viver certas afrontas, e aqueles que talvez
E a Bíblia diz que ele pega lá, vence o gigante Golias. Mas o engraçado é que o povo já estava sendo afrontado há muito tempo. Há muito tempo. E um menininho, um moço, o Saul falou para ele: tu és um moço. Mas o engraçado é que antes de ele vencer o gigante, ele é pego, né, pelas ameaças do gigante Golias. Porque o Golias já estava ali 40 anos, o povo estava 40 anos ou 40 dias afrontando o povo de Israel. Porque eu entendo que Satanás, a única forma de ele ter para me
fazer, ele não mentiu. Mas se não aconteceu, é porque ele está precisando que você reaja. Está precisando que você se levante, que você tome uma decisão. Porque tem coisas que você que vai fazer e outras que Deus vai fazer.